gente, boa tarde. Eu estou ao vivo aqui na Rádio Vibe Mundial, no estúdio, na Avenida Paulista. Para quem quiser estar ligando no segundo bloco, né? Estou aqui com o Jogo de Búzios. A gente é cercado de dúvida, como eu sempre digo. O tempo todo a gente quer realmente questionar a vida, saber o que está acontecendo, resolver certas questões que muitas vezes a gente tem dificuldade no momento do sofrimento, no momento da dor, da ansiedade, ou no momento que você está aí se sentindo invisível. A gente precisa realmente ter uma direção. E é esse trabalho que a gente faz, apesar de ser muito rápido aqui pela rádio, você dando o seu nome completo, data do nascimento, eu faço um trabalho simples, né? Mas procuro buscar uma verdade do orixá para passar para a pessoa, para acalmar o coração, acalentar um pouco aquele coração. Então, a gente não pode expor a vida da pessoa toda, né? Nesse momento que a gente está aqui no segundo bloco, quando eu abro o telefone do estúdio para vocês poderem ligar, mas muitas coisas a gente consegue, talvez, acalentar o coração, acalmar um pouquinho, né? A gente está aqui na Rádio Vibe Mundial todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, né? Com vocês. Estou aqui na rádio já tem 3 anos. Essa rádio me trouxe muita alegria de estar aqui, né? Esse público da Rádio Vibe Mundial é um público espiritualizado, um público que está antenado com tudo que a gente fala. Isso é muito importante. A gente não pode preencher vazios, principalmente preencher aquela carência, aquele vazio que a gente tem só com problemas ou com situações de difícil, que no momento você pensa que está muito difícil de resolver e você está aí triste, desanimado nesse momento. É bom a gente falar, a gente conversar um pouquinho, bater um papinho sobre a espiritualidade, porque isso levanta a gente. Uma palavra, quando ela é positiva, ela entra positiva na nossa vida e ela nos mantém positivo, né? Ela tem força, a palavra tem muita força. E é isso que a gente faz aqui, é fazer com que você entenda que com que a gente fala, que a nossa fala que é do coração, toque o teu coração também, né? Vou fazer aqui uma passagem bíblica. No segundo bloco eu vou atender vocês pelo telefone. Se quiserem ligar para cá, é 0 operadora 11 3171 0221, 0 operadora 11 3262 4490. Podem ligar para cá no segundo bloco, nome completo, data de nascimento, né? Eu vou agora bater um papinho com vocês, vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente conversar um pouquinho sobre espiritualidade, que é tão gostoso, né? 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Salmos 91, versículo 7. Eu costumo dizer que quando a dor do outro não te toca, é sinal que há algo errado com você. A gente sempre é tocado pela dor do outro. Mas existe um outro lado da situação, um outro lado disso tudo. Quer dizer que muitas vezes nós também não podemos ser atingidos pela dor de todas as pessoas, né? Por tudo que acontece com todo mundo. Muitas vezes uma pessoa te conta uma história triste, você se emociona, você fica triste, você já se coloca para baixo. Muitas vezes você lê alguma coisa triste, você já está para baixo. Quando você se vê, você já se vê com uma falta de energia, parece que alguma coisa mudou a sua energia. Então a gente tem sempre que ter, como eu digo, né, e repito aqui na Vibe Mundial sempre, equilíbrio, né? Nem uma coisa demais e nem você ser frio, né, ser duro com o teu coração. Muitas vezes a gente acostuma a lidar com a vida sem perceber, absolvendo situações da nossa própria vida e situações que nos carregam, situações que nos deixam pesados, né, cansados, desanimados também. Isso acontece quase que direto, sempre, todos os dias. A gente tem alguma coisinha que nos preocupa, a gente tem alguma coisa que nos deixa chateado, alguma coisa que nos frustra, alguma coisa que decepciona a gente, ou pessoa que nos decepciona.
e a gente vai levando a vida, e dentro disso a gente vai ter que estar nos refazendo, né? Refazer a nossa energia. Por isso que quando a gente fala dos banhos de descarrego, quando a gente fala de você se cuidar, de você começar aí renascer na energia todos os dias, também é importante, né? Porque hoje, quando você liga a televisão, você vê essa coisa ligada à morte, né? Ligada à tristeza, à dor, as pessoas que perdem entes queridos, e a gente fica numa situação, se você não tomar o máximo de cuidado, aquilo interfere na tua energia. Você também absorve aquilo, e aquilo não só te cria uma dor, como também faz você se sobrecarregar. Você fica carregado de miasmas. E esses são os verdadeiros miasmas. É aquilo que você sente e que você não consegue deixar para lá depois. É aquilo que é como se carimbasse você por dentro de uma negatividade, deixasse você ali com aquilo, e você vai absorvendo, e nós não temos força, né, para tirar sozinhos. Muitas vezes a gente precisa de ajuda espiritual, a gente precisa buscar algo para que a gente possa se purificar, se limpar. Então, na nossa religião, que é o candomblé, a gente passa ebó, né, a gente limpa a pessoa, faz aí um bori, que é para poder alimentar a cabeça, deixar a pessoa com a cabeça mais firme. Mas independente disso, das ações que a religião tem para te oferecer, existe uma transformação interna, existe uma transformação também sua. Porque você também não pode se permitir entrar na dor do outro e carregar a sua vida de problemas que não são verdadeiramente seus, né? Que não são seus. A gente fica triste pelo outro, a gente tenta ajudar no que a gente pode, a gente pede a Deus, né, que entre com providência, a gente pode ajudar em oração, mas a gente precisa ser discernido. Em algum momento, esse discernimento ele é espiritual. A gente não pode ser tocado somente pelo o desgosto, a tristeza e a dor do outro. Porque tem umas coisas que acontecem na nossa vida que é permissão divina. Tem muitas pessoas hoje que perderam pai, perderam mãe, perderam irmão, perderam famílias, quase que tem pessoas que perderam quase todo mundo da família com essa doença. E essa prova já estava escrita, com certeza, porque nada, gente, nada acontece sem que Deus tenha consciência de tudo. Deus está aí olhando por nós, Ele não esquece da gente, não. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente não pode esquecer que nós temos o nosso Deus interno, os nossos santinhos, os nossos orixás. Então a gente precisa usar essa força que a gente tem para o nosso positivo, para a nossa alegria, para a nossa... As coisas têm que ser transformadas, a gente precisa saber transformar tudo. E muitas vezes, uma palavra amiga que você dê é maravilhoso. Você ajuda muito a pessoa. Mas você tem que tomar muito cuidado mesmo. É quando você absorve o negócio e traz o problema para você. Você não dorme, né? Você começa a sentir palpitação, você começa a sentir a dor do outro passa para você, aquela angústia, aquela tristeza. Porque tem pessoas que quando vão contar uma historinha triste pra gente, se você não toma cuidado, eu conheço pessoas que logo em seguida, quando a pessoa conta a história, a pessoa já tá chorando. A pessoa ela entrou na história com uma força tão grande que ela começa a chorar pela dor do outro, pela história triste. Ela absorve aquilo tudo com uma força, com uma intensidade, que depois a gente não tem como sacudir a pessoa e tirar aquilo com facilidade, né? Porque depende de nós muita coisa. Muita coisa está presa na gente e a gente precisa desprender tudo isso. A gente precisa saber lidar com esse desprendimento, né? De você ouvir uma história triste, né? Eu conheço pessoas que com filme, né? Um filme deixa a pessoa, quando a pessoa se emociona, chora por causa do filme, ela sai dali mal, ela não sai dali bem, ela não sai com a alma lavada, como muita gente diz, não. Muitas vezes sai carregada, né? Muitas vezes sai ali, acaba absorvendo toda aquela história e você cria dentro de você uma nuvem, né? Uma nuvem, um peso.
Porque você passa a vivenciar aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está... Aquela história que você, até então, ela não é a sua, mas você está ali dentro. Você entrou dentro daquela história. E hoje é muito comum a gente ligar a televisão e ver tragédias, e ver história ruim, e ver história triste, e ver cada hora a gente vê uma história, e isso não vai parar, parece que isso não tem fim, e a gente tem que se proteger disso. A gente precisa saber lidar com a nossa proteção, com aquilo que a gente acredita. Porque você não pode acreditar e ter fé, e nesse momento você deixar e se permitir ficar para baixo, não dormir, ficar mal, ficar prostrado, porque sabemos que estamos passando por um momento difícil, uma fase difícil. A depressão está tomando conta do universo, bem dizer. As pessoas estão deprimidas com tudo isso. As pessoas estão realmente machucadas com tudo que estão vendo, que estão vivendo, e os hospitais cheios, né? A gente não tem como lidar com isso sem emoção, a gente não tem como lidar com isso sem realmente você estar tocado no teu coração. Então nós temos que trabalhar alguma coisa que nos equilibre. Porque também não é permissão divina que você morra pelo outro, que você se acabe pelo outro, que você tire a sua vida, porque você está vendo tantas pessoas tirarem a vida, ficarem sem a vida, né? Não tirarem, mas ficarem sem a vida, né? Por uma doença que está aí, né? Por uma pandemia que a gente está vendo que está realmente assolando o mundo, né? Que ainda não está, a cura ainda não chegou, as vacinas estão começando, tem muita coisa para se fazer ainda para poder ter equilíbrio a doença, mas a gente precisa saber lidar com tudo isso. A gente não pode se entregar no problema do outro. A gente precisa aprender a lidar com a dor das pessoas, mas sem que essa dor nos machuque. Saber usar a nossa força espiritual, né? E saber usar aquilo que você tem, a unção que você tem divina, do sagrado dentro de você, para que você possa estender a mão sem absorver o negócio, né? É como um sacerdócio, é como eu aqui com vocês, é como eu sentado numa mesa, quando vou jogar, a pessoa me conta uma história triste. Eu, antigamente, eu sempre fui muito emocional com a minha vida. Eu sempre abri o jogo aqui para vocês, contei parte da minha vida também aqui, muitas vezes, que eu achava necessário, porque eu não venho aqui para contar historinha de super-herói, porque eu não sou um super-herói, né? Super-herói é Deus, e eu acho que a magia, no encanto, está na humildade de você reconhecer certas coisas que você traz com você, né? Então eu também, quando comecei, né, na minha vida espiritual, e muitas vezes eu ia jogar, muitas vezes eu estava ali na mesa, a pessoa me contava uma história triste, e eu me emocionava tanto que eu chorava. E eu ficava muito triste com aquilo. A pessoa ia embora, aquilo me deixava chocado. E aí um dia eu cheguei para minha mãe de santo e falei: mãe, eu não nasci para ser sacerdote. Eu não nasci para estar desse lado, para poder ajudar as pessoas, para poder dar uma ajuda com a palavra, com o jogo, com alguma coisa, fazer algo pelas pessoas. Porque tudo que as pessoas, às vezes, muitas coisas que as pessoas contavam para mim, eu acabava absolvendo. E isso eu não achava justo comigo, né? Porque eu ia virar um para-raio. Aí a minha mãe de santo disse: eu vou resolver isso. E ela me fortaleceu, né? Através do meu santinho, Logum Edé, ela me fortaleceu e disse: você não vai mais ficar assim. Então, isso não tirou a minha sensibilidade, né? A doçura que eu tenho no meu coração, e nem essa coisa de você querer abraçar a pessoa no momento da dor, querer abraçar a pessoa no momento da tristeza, porque a gente sabe aonde está doendo e como dói, né? Porque quem não conhece a dor do outro, ou quem nunca sofreu, nunca vai poder estar no lugar de você se posicionar para ajudar alguém. A gente precisa ter sofrido na vida também. A gente precisa passar por muitos vales, né, na vida, para que você possa reconhecer a dor do outro. Porque se você não tem sensibilidade emocional, sensibilidade no teu coração, como é que você vai olhar o outro? Como é que você vai sentir o momento da lágrima que o outro está derramando na tua mesa, pedindo socorro? Né? Então eu tive que aprender a lidar com isso para poder caminhar no sacerdócio. E eu digo para vocês que muitas vezes nós precisamos criar uma certa casca,
nós precisamos ter uma certa casca. Porque se você não se blinda de algo, você vai ser um para-raio. Você vai ser um para-raio do mundo. Aí uma pessoa te conta uma história triste, você chora, você se amargura, você já não dorme. Aí a pessoa, você vê algo acontecer na rua, você fica traumatizado, você já sabe, aquilo te toca de um jeito que muda a tua energia, bota você para baixo e você fica aí vários dias para baixo. Gente, a gente precisa aprender a lidar com tudo que a gente carrega dentro de nós. A gente precisa aprender a lidar a lidar com tudo isso. Não adianta a gente buscar fora, né? Através da fé, de você buscar um santo, buscar outro, buscar uma igreja, buscar outra, buscar um centro de umbanda, um terreiro, um candomblé, um ilê de candomblé, querer buscar e abraçar as religiões, se você não está preparado, porque você está mal resolvido com você. A gente primeiro se resolve com a gente. A gente precisa estar bem resolvido com as coisas. A gente não pode achar que tá tudo bem quando não está. Não, tá tudo bem. Eu vou ficar bem porque eu vou procurar uma fé, vou procurar ficar bem com a minha fé, vou procurar ficar bem com as coisas e eu vou conseguir porque os orixás vão me ajudar, porque na Umbanda eu vou me encontrar, porque na Igreja Católica os santinhos vão me ajudar, Nossa Senhora e Jesus Cristo vai me ajudar. Não é assim. Não é assim que é a fé. A fé é para pessoas fortes, guerreiras, bem resolvidas, que sabem o que querem, decididas, né? Que vão lá sabendo o que estão buscando. Porque senão, Deus não vai conseguir, o orixá não vai conseguir, você não vai conseguir ser enxergado pelos deuses e por aquilo que você busca, porque você está mal resolvido com você. Você primeiro não sabe nem o que você quer. E segundo, você não sabe se está preparado para aquilo que você busca. Porque muitas vezes você quer uma coisa que não está preparado para isso. E você tem que chegar a isso dentro de você. A gente precisa ser bem resolvido nas coisas. Muito pouca gente fala sobre isso, porque buscar terapia é muito fácil. Quando você quer que o outro lhe diga o que você tem para ser resolvido dentro de você. Quando você quer que o outro lhe diga o que deve ser feito para você melhorar. Agora, quando você tem que se olhar no espelho e dizer, eu preciso fazer por mim, eu preciso fazer para que eu possa melhorar, mas tem que ser eu e não o outro, aí complica. Aí fica mais difícil. Porque você muitas vezes não consegue se enxergar. Você muitas vezes não vai conseguir se ver. E isso é complicado para as pessoas hoje. As pessoas têm dificuldade de se enxergarem, de se olharem, de se amarem, né? De serem pessoas com autoestima, pessoas para cima, pessoas que sabem bem o que querem, bem resolvidas com a vida, sabem o que estão buscando, o que vieram fazer aqui e para onde estão caminhando. Então nós precisamos, primeira coisa, eu sempre digo, numa mesa de jogo, ou seja aqui na rádio, ou seja em qualquer papo que eu tenha com as pessoas, eu sempre digo isso. Nós precisamos primeiro nos resolver. A gente precisa saber muita coisa. Porque existem pessoas que você tira do lugar do sofrimento com a religião. Eu já sou PhD nisso. Eu vou lá, passo ebó, eu faço as coisas do Exu da pessoa, eu pego, deito a pessoa para fazer um bori, fazer alguma coisa na cabeça da pessoa para a pessoa melhorar. A pessoa sai de lá maravilhosa. Sai flutuando, né? Conquista bênçãos, fica bem. Daqui a pouco, se a pessoa não souber lidar com aquilo que recebeu, se ela voltar para aquele cantinho de dor, aonde o negócio pega, aonde está aquela história que machuca, se a pessoa voltar para ali, ela vai ficar machucada. E a religião não vai conseguir resolver isso. A gente precisa saber para onde a gente quer ir. Porque tem gente que você quer tirar da dor, você quer tirar do sofrimento, e você não consegue. Porque o sofrimento faz parte daquela essência, daquela vida. O sofrimento faz parte daquele Odu, que é o destino. A pessoa você quer tirar, ela volta.
A pessoa você quer tirar, ela tá lá. Quando você pisca o olho, ela tá lá de novo, no mesmo lugar que doeu. No mesmo lugar que tá machucando, que vai machucar e que sabe que a história não vai acabar bem. Né? Mas a gente precisa saber, porque não adianta. Então, quando eu falo que às vezes a gente absorve situações na nossa vida, porque a gente não tem equilíbrio, e sem perceber a gente faz isso, né? Sem perceber você absorve do outro, porque a gente tem que saber lidar com as energias, tem que saber lidar com tudo, porque hoje tá muito fácil, porque até mesmo quando você olha para a carinha das pessoas aí fora, você vê a preocupação, você vê a carinha de lamento, você vê a carinha de tristeza, você vê o rostinho das pessoas, que a gente hoje já consegue enxergar o olho, o olhar das pessoas, né? Quando você olha para o olhar das pessoas, você sente a tristeza, você sente aquela, sabe, aquela angústia. Porque as pessoas, além de estarem preocupadas com a saúde, as pessoas estão preocupadas com o trabalho, com o alimento, com as dívidas, com as contas. Então as pessoas estão ficando carregadas demais. E é o momento que a gente precisa parar o que a gente está fazendo. Para um pouquinho e se cuida. Toma uns banhos, faz uma oração, se conecte com você mesmo. Porque aí você já está se aproximando de Deus. Porque religião é religar. Religa você a você primeiro e depois religa você à sua fé, aquilo que você acredita. Porque você não pode acreditar em Deus se você não acreditar em você. Você não pode acreditar nos orixás se você não acreditar que você é capaz, que você pode chegar onde você quer, que você merece chegar onde você precisa, que você é merecedor de bênção. Né, gente? Não é justo com a gente querer de Deus aquilo que a gente mesmo não consegue dar pra gente. Aquilo que Deus às vezes tá pedindo que você mostre através de sinais, para que você se cuide. Mostra que você não tá bem, mostra que as coisas não estão bem e você não consegue enxergar. É muito triste isso, porque o pior cego é esse cego. É aquele que não consegue enxergar as coisas que estão tão próximas da pessoa. E que muitas vezes a pessoa busca a mesa de jogo para ser orientada, para poder só ouvir aquilo que já sabe. Porque quando você joga para a pessoa, ela é dona daquela história. A história não é minha, a história é da pessoa. Aquele Odu que o jogo fala é da pessoa. Aquele orixá que cai no jogo é o da pessoa. Então, é a pessoa, é a história da pessoa. Não é a minha história. Então, a pessoa precisa se valorizar, a pessoa precisa, muitas vezes me procura só para se certificar. Essa é a grande verdade. De muita coisa que a pessoa já sabe, pressente, sente, intuitivamente a pessoa tem consciência, mas precisa ser dito, precisa ouvir, né? Porque isso é importante também. Gente, quero dizer a vocês o meu número de consultas, né? Porque no momento que a gente está hoje, também é importante você fazer uma consulta. É importante você se consultar. É importante você procurar orientação, saber para onde você está caminhando, o que pode acontecer mais adiante, né? O Odu fala, o Orixá fala, e você vai ter uma interpretação da sua vida, positiva das coisas, saber se cuidar, né? Saber realmente esclarecer o que está acontecendo na tua vida. Meu telefone de contato para jogo, para as consultas, que não são caras, é 0 operadora 11 98419 5090. 0 operadora 11 98419 5090. Quero dizer a vocês que eu atendo aqui em São Paulo no Metrô Saúde, né, uma quadra do metrô que é pertinho, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, e também por mensagem de voz pelo WhatsApp o Brasil todo. Né? Você pode ligar, a gente combina, é sobre depósito bancário, as minhas consultas não são caras, vale muito a pena. A consulta vale a pena, você é 1 hora de consulta. Gente, quero agradecer o carinho de vocês. Motumbá, Motumbaxé. Oxô.